Olá pessoal, bom, vamos seguindo aqui então dentro da estatística, tá? Lembre que esse é um tópicozinho bem tranquilo, né? É um dos itens da parte de estatística que é mais tranquilo, que é o cálculo das médias aritméticas, tá? Só lembrando também que a média aritmética é uma das medidas de posição, tá? Quando fala medidas de posição, assim, quando você tem um conjunto de dados, você tem mais de uma medida que representa meio como se fosse o ponto central daquele conjunto de números, tá? Existe a média aritmética, que é essa que a gente está vendo agora, tem a média ponderada, tem a mediana e tem a moda, tá? Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar apenas com a média aritmética, tá certo? Lembrando que esse assunto ele está na página 35 do nosso livro. Bom, quando a gente fala de média aritmética, certamente vocês devem estar pensando, poxa, média aritmética a gente sabe fazer, é muito fácil. E de fato é muito fácil, tá? Mas cuidado que tem às vezes alguns detalhezinhos aí, tem algumas questões que exigem um pouco mais de cuidado da gente, tá? Bom, primeiro vamos só relembrar a ideia que eu imagino que todos vocês lembrem, que é a seguinte ideia, tá? Que média aritmética nada mais é do que a soma de todos os valores que você tem, né, no seu conjunto de dados, dividido pela quantidade de valores que você tem, tá? E essa é uma noção que a gente tem desde sempre, né? Quando a gente, na verdade, é bem pequeno, que começa a ter nota na escola, né? O professor, a professora fala assim, olha, soma as duas notas e divide por 2, ou soma as 3 notas e divide por 3. A gente faz isso de forma intuitiva, às vezes não se dá conta do que a gente está fazendo, mas a gente está calculando a média aritmética das nossas notas. E é exatamente isso. Então, a gente geralmente simboliza a média aritmética por um X com a barra em cima, a gente chama de simplesmente X barra, tá? E aí, isso está simbolizando o que a gente faz, como eu disse a vocês, de forma intuitiva. É a soma do X1 mais do X2 mais do X3 até um Xn. Lembrando que se eu estou somando até o Xn, é porque eu estou somando N números. E se eu estou somando N números, eu tenho que dividir exatamente por esse N para calcular a média aritmética desses N valores. Tá certo? Entendido a ideia? Bom, eu trago um exemplo bem simples, só para ilustrar. Imagine que existem 4 crianças em um determinado local e você quer calcular a média aritmética das idades dessas 4 crianças, tá? É claro que você tem aqui, olha, de forma muito clara, 1, 2, 3, 4 valores. Ou seja, o seu banco de dados é formado por 4 valores. Quer dizer, então, que a média aritmética dessas idades vai ser 8 mais 6 mais 3 mais 7 dividido por 4. Porque eu estou somando os 4 valores e vou dividir por 4. Ora, quando nós somarmos isso tudo aqui, o numerador ele vai dar exatamente 24, que dividido por 4, o que a gente conclui? Que a média aritmética é de 6 anos. Ora, o que significa isso? Qual é a leitura que a gente tem que fazer desse valor? Porque a gente faz isso de forma automática e às vezes não para analisar. Esse número que a gente obtém como a média aritmética representa o valor que seria o equivalente, vamos dizer assim, equivalente a esse grupo, se todas as 4 crianças tivessem a mesma idade. Ou seja, é como se você estivesse dizendo que uma criança de 8, uma de 6, uma de 3 e uma de 7, em termos quantitativos, equivale a um grupo de 4 crianças, todas com 6 anos, tá? Então a média aritmética ela representa exatamente o valor que seria equivalente, tá? De maneira que todos os números que você tem lá no seu conjunto de dados tivessem o mesmo valor, ou seja, fossem todos iguais. É essa a lógica, tá? E uma coisa interessante também, esse 6, percebam que tem valor, tem o 8 que é acima de 6, tem o 6 que coincide com a própria média aritmética, tem o 3 que está abaixo, e tem o 7 que está acima. Perceba que se você fosse representar isso numa reta, tá? Ó, o 8 ia estar aqui acima, o 6 ia estar na própria média, o 3 ia estar lá embaixo
e o 7 já está aqui em cima. Percebam que tudo que está acima da média meio que equilibra tudo que está abaixo da média. Vocês conseguem enxergar isso? Olha bem, o 8 ele está acima da média 2 unidades, né? Porque do 8 para o 6, 2 unidades. O 6 ele está exatamente em cima da média. O 7 ele está abaixo da média, ou está acima da média, 1 unidade. E o 3 está abaixo da média, 3 unidades. Observem que, se você analisar tudo que está acima, tem 3 unidades acima da média. E o que está abaixo, que é um elemento só, tem 3 unidades abaixo da média. Ou seja, como se a média aritmética fosse meio como se fosse um ponto de equilíbrio. Tá? Ou seja, o que está acima compensa tudo que está abaixo. Tá? É uma análise interessante que vale a pena a gente ter. Bom, e aproveitando, eu trago para vocês a questão 18 da página 42 do livro da gente, que é uma questão da Unicamp, inclusive, que diz que de um grupo de 120 pessoas, a média de idade é de 40 anos. Tá? E nesse grupo tem homens e mulheres, sendo que a média aritmética das idades das mulheres é 35 anos. E a média aritmética das idades dos homens é 50. E ele quer saber aqui quantas são as pessoas de cada sexo, ou seja, quantos homens, quantas mulheres. Uma coisa interessante a gente já perceber aqui, pessoal, é o seguinte, observem, olha. A média é 40, tá? Do grupo todo. E observem que os homens e as mulheres têm médias que uma delas está acima, a outra está abaixo. Vocês saberiam já, antes de fazer, né, antes de fazer as contas mesmo, né, para saber exatamente, vocês saberiam já concluir qual grupo tem mais pessoas, se o grupo dos homens ou das mulheres? Será que dentre essas 120 pessoas tem mais homens ou mais mulheres? Vocês saberiam responder isso? Olha, se a média é 40 anos e a média das mulheres é 35, dos homens é 50, qual dos grupos tem uma média mais próxima da média 40 anos? Ó, as mulheres têm uma média mais próxima, ou seja, 35, mais próxima dos 40. Então dá para a gente já prever que o maior número de pessoas vai ser do grupo das mulheres, ou seja, nesse grupo certamente tem mais mulher do que homem. É como se as mulheres tivessem, é como se as mulheres que têm uma média 35 estivessem puxando a média global com mais força. E isso só vai acontecer se o número de mulheres for maior. Mas vamos fazer o cálculo para a gente confirmar essa hipótese, ok? Olha bem, aquilo que eu falei, é uma questão que não é simplesmente calcule uma média, já tem mais alguns detalhezinhos. E como é que a gente consegue organizar isso? Vamos lá, olha. Vamos chamar de M número de mulheres, tá? E vamos chamar de Hzinho aqui, ó, número de homens. Observem que se você pegar a primeira informação, tem 120 pessoas, tá? E a média é de 40 anos. Ora, peraí, primeiro, se são 120 pessoas, o que a gente já pode concluir em relação a esse M e esse H? Olha, M mais H é igual a 120, né? O total de pessoas é a soma dos homens com a soma com as mulheres, né? Pronto, esse é o total de pessoas que a gente tem. Agora, vamos trabalhar em cima das médias. Poxa, se a média dessas 120 pessoas é 40, quer dizer que a soma, vamos chamar de S, a soma total das idades, se eu pegar todas as idades de homens e de mulheres, somar e dividir por 120, que é o total de pessoas, esse resultado tem que dar exatamente 40, não tem? A soma total, então, das idades tem que dar 40, certo? Essa mesma análise que nós fizemos para o grupo total,
a gente pode fazer para o grupo das mulheres e depois para o grupo dos homens. Ora, a gente não sabe quantas mulheres tem, mas a gente sabe que são N mulheres e que a média dessas idades é 35 anos. Então vamos ver, olha o que a gente já pode concluir. A gente pode afirmar que a soma das idades das mulheres... Opa, igual não, desculpa. A soma das idades das mulheres dividido pelo número de mulheres, ó, é igual a 35. Observe que o que a gente está escrevendo aqui nada mais é do que o que a fórmula da média aritmética nos diz. Como é que você calcula a média aritmética? É a soma, ó, de todos os valores dividido pelo total de valores que a gente tem. Então, em relação ao total, a soma total das idades dividido por 120, que é o total de pessoas, tem que dar a média 40 anos. A soma das idades das mulheres dividido pelo número de mulheres tem que dar 35 anos, tá? E a soma das idades dos homens dividido pelo número de homens tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 50. Não é verdade? Pronto. Então, o que a gente pode já concluir daqui? Olha bem. Se a gente cruzar multiplicando aqui, vou até botar aqui em cima para, né, aproveitar um pouquinho melhor o espaço. A soma das idades das mulheres é igual a 35M. Não é? Ó, M vezes 35 multiplicando vai ser a soma das mulheres. Dessa parte daqui de baixo, a gente pode concluir que a soma das idades dos homens vai dar 50H. Ó, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui essa partezinha aqui, ó. Vai dar 50, ó, 50H. Ora, só que a soma das idades dos homens com a soma das idades das mulheres tem que dar essa soma total aqui. Então eu vou apagar essa parte aqui da esquerda para a gente poder finalizar a questão aqui do ladinho aí, ó, rapidinho. Ó. Então, a gente pode daqui agora, ó, dizer o seguinte: a soma total é igual a 120 vezes 40, não pode? Ó, 120 vezes 40 aqui. Só que essa soma total, ela vai ser exatamente igual, olha, a 50H mais 35M. Pronto, então olha o que vai acontecer aqui agora. 50H mais 35M é igual a esse produto aqui, que vai ser igual, ó, a 4.800. Entendida a ideia, gente? Olha bem. Então, olha o que a gente acaba de concluir. Que 50H mais 35M tem que ser igual a 4.800. Porque exatamente, olha, o que a gente está fazendo é que isso tudo aqui vai ser a soma total das idades. Pronto. Feito isso aí, a gente agora pode substituir, olha, N mais H não é 120? Pronto. Se N mais H é 120, a gente pode também fazer uma substituição aqui de forma direta, tá? Agora, vale a pena a gente simplificar isso aqui para ficar trabalhando com números menores um pouquinho. Se você dividir tudo por 5, ó, vai ficar 10H mais 7M, 4.800 dividido por 5, isso aqui vai dar, olha, 960. Pronto. Aí você tem essa informação. E aí você, obviamente, você pode dizer, ó, que N mais H não é igual a 120. Pronto. N mais H é igual a 120, a gente pode, por exemplo, chegar aqui e dizer, olha, que 10H mais 10M é igual a 1.200. Gente, olha, foi o que você fez aqui. Eu peguei essa expressão e multipliquei por quanto? Ó, multipliquei por 10. Porque você fica com um sisteminha, ó, prontinho aqui para você resolver. Olha o que você vai fazer agora, de maneira bem rápida. Você faz a subtração da segunda equação pela primeira. 10H menos 10H, ó, já foi.
10m menos 7m vai dar quanto? 3m. Igual a quanto aqui essa subtração? 240. Quer dizer que o m que a gente estava procurando vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 80. Ora, se m é 80 e a soma dos dois tem que dar 120, você pode já concluir que H é igual a 40. Pronto. Aí você tem aqui agora essas duas informações, que era o que a gente queria. E olha aquela nossa previsão anterior, o número de mulheres tinha que ser maior, necessariamente, tá? E tem um detalhezinho até, quem tiver um pouco mais facilidade, né, consegue até enxergar isso aqui também, que é o seguinte, olha bem. Percebam que a diferença entre os homens e mulheres é 15 anos, entre as médias dos homens e das mulheres é de 15 anos. E observem que a média terminou ficando 40, ficou no meio do caminho aqui, só que ficou mais próximo das mulheres. Então é como se dos 15 de diferença, 1/3 está puxando para as mulheres. E 2/3 desses 15, ou seja, 10, na verdade é a diferença para os homens. Então, a gente poderia até ter previsto que a divisão desses 120 seria de 1/3 e 2/3. 1/3 para os homens, que é a menor quantidade, e 2/3 para as mulheres, tá? Mas mesmo que você não enxergue isso, gente, não tem problema, você faz esse cálculo aqui. Agora, claro, o ideal é que você tenha um pouco de prática para fazer isso com alguma rapidez. Tem mais questões do livro desse assunto e desse tipo aqui que vale a pena vocês fazerem. Beleza?